Então, galera, vamos a mais uma correção. Grécia clássica e helenística. Atividades do livro. Página 253, atividade 6 e 9. Página 254, atividade 10 e 2. Então, questão 6. Esta é a exposição de Heródoto de Túrio, para que bem os acontecimentos provados pelos homens com o tempo sejam apagados, nem as obras grandes e admiráveis, trazidas à luz tanto pelos gregos quanto pelos bárbaros, se tornem sem fama. E no mais, a investigação também da causa pela qual fizeram guerras uns contra os outros. Ou seja, essa é a narração de Heródoto, entre 480 e 420 a.C. Ele é considerado o pai da história ocidental e ela se refere a. Então, primeiro, o que você tem que observar? Dois aspectos. Primeira coisa, o termo bárbaro, ou seja, os gregos não se chamam entre si de bárbaros, então não poderia ser uma guerra entre eles. A segunda coisa é o momento, entre 480 e 420 a.C. O único desses conflitos aí que vai se encaixar nessas características, que são a guerra contra estrangeiros e entre esse momento, esse período histórico que foi citado, são as guerras médicas, ou seja, a guerra contra os persas. Página 253, atividade 9. Na Assembleia, que se reunia mais ou menos 40 vezes por ano, os atenienses discutiam e votavam os principais problemas do Estado, declaravam guerra, afirmavam tratados e decidiam onde aplicar os recursos públicos. Do mais pobre sapateiro ao mais rico comerciante, todos têm a oportunidade de expressar sua opinião, votar e exercer um cargo no governo, certo? Ele quer saber então, as mulheres atenienses, qual era a atribuição dentro desse sistema político que eles possuíam? Então, a primeira coisa, questão A, alternativa A, tomavam parte dessa instância política, mas suas ações se limitavam aos temas relacionados com a família, a formação moral e militar dos filhos. Primeira coisa, as mulheres elas não participam de forma alguma, certo? A democracia grega ela é apenas para os homens. Então, qualquer opção dessa aí que você tem, direito de voto, na questão B, por exemplo, tá errado. Você vai ter a única alternativa que vai bater com isso é que elas não podiam participar da Assembleia, né? Da mesma forma como não tinham direito de exercer cargo administrativo, além de restrição à herança e posse de bens. Então, a alternativa D é a alternativa correta. Página 254. É a partir do século 8 a.C. que começamos a entrever entre diferentes regiões do Mediterrâneo o progressivo surgimento das cidades-estado ou polis. Elas formaram a organização social e política dominante das comunidades organizadas ao longo do Mediterrâneo nos séculos seguintes. Então ele quer saber sobre as polis é correto. Então vamos lá. A alternativa A. Assinalar a crescente importância da mulher e da família nos espaços públicos? Não havia, como eu falei novamente, não havia participação das mulheres no espaço público. Reconhecer a presença de espaços públicos como o caso da Ágora, essa pode ser a alternativa correta, justamente porque a Ágora se caracterizava por ser um espaço público para as decisões políticas. Destacar uma característica, a inexistência de espaços rurais? Não, a Grécia tinha espaços rurais, inclusive a principal atividade que mantinha esses espaços era a agricultura. Identificar a acumulação de capital pela ação do Estado? Não existe acumulação de capital. O Estado, na verdade, tem apenas a função de administrar a cidade. Apontar para sua essência, a organização urbana estruturada para a guerra. Não, nem todas as polis têm essa função voltada para a guerra. Apenas Esparta que se caracterizava dessa forma. Então, questão 1 da mesma página, aí agora uma questão do Enem. Segundo Aristóteles, na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. Texto aí do Van Acker sobre a Grécia, a vida cotidiana na cidade-estado. Esse texto que, de certa forma, é uma releitura do Aristóteles a partir da obra política, ele permite compreender que a cidadania, e aí ele dá uma série das alternativas. Vamos lá. Alternativa A.
Cidadania, ela possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos têm de trabalhar. Não, não é uma crítica, pelo contrário, ele está valorizando a ideia da ociosidade para o cidadão, que, no caso do cidadão que participa das decisões políticas na polis grega. Né? Então, a cidadania ela era entendida como a dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. Essa aí é a questão, a alternativa correta, justamente porque o que você tem é uma ideia de que existe um grupo superior que faz parte das decisões políticas, que pensa, que reflete, que se dedica a isso, enquanto outros grupos é que vão praticar as atividades que mantêm essa sociedade. Então, agricultura, comércio, tudo isso era feito por estrangeiro e por escravo. Né? O cidadão grego ele não trabalhava nesse sentido que está sendo apresentado aí. Mas vamos ver o erro das outras questões, das outras alternativas. Então, estava vinculada na Grécia Antiga a uma percepção política democrática, que levava todos os cidadãos da polis a participarem da vida cívica. Novamente, não dá para pensar que todos os cidadãos eles participavam da vida cívica. Né? Eu falei, por exemplo, que os pobres às vezes ficavam excluídos. Né? Tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria ser dedicado a atividades vinculadas aos tribunais. Não, se a gente pensar que aí você tem uma hierarquização social, não tem a ver com a ideia de justiça. Né? Pelo contrário, tem a ver com a ideia de superioridade em relação a outros grupos. Né? A alternativa é, vivida pelos atenienses, era, no caso a cidadania, de fato restrita àqueles que se dedicavam à política e que tinham tempo para resolver os problemas da cidade. Não, você poderia ser cidadão e não participar necessariamente dos cargos públicos, né? Embora você seria, de certa forma, desvalorizado em relação aos outros cidadãos que participam dessa administração da cidade.